Relatos selvagens. No vídeo de hoje vamos falar sobre um filme que não é nada mais, nada menos que um dos filmes mais incríveis que eu já vi na minha vida, e isso sem o menor exagero. Sinceramente, é um filme que eu não esperava nada, entregou tudo e muito mais, muito mais. Para vocês terem uma ideia, esse filme é uma coletânea de histórias que todas elas culminam na vingança, no desentendimento humano e até onde, de forma algumas vezes exageradas e de algumas vezes eu acho que muitas dessas tragédias que vemos por aí acontecem devido a pequenos desentendimentos desse. No caso aqui, a primeira história foi a que me arrebatou. Foi assim a que me trouxe de vez. Nessa primeira e curta história, quando ela terminou, eu estava com a boca seca, com a boca seca aberta e com o queixo caído, bem caído. E com os olhos bem esbugalhados, sem mentira nenhuma, É uma história incrível, a maioria delas, se não todas, são incríveis. Falando aqui nesse filme, como eu já comentei, o filme se concentra na vingança. E a primeira história ali, eu acho que já dava um filme completo. Sinceramente, dava para fazer um filme só com aquela história, se contasse como tudo começou desde o início. Sem medo de dar spoiler, porque poxa, o filme já tem 10 anos e o filme é tão querido pela crítica, e eu falo aqui que eu tô tão certo que o filme voltou pro cinema. É isso mesmo, o filme concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e ele voltou pro cinema no seu aniversário de 10 anos, de tão bom que ele é. Como eu mencionei aqui, o filme trata do tema de vingança e sempre termina de uma maneira arrebatadora, talvez caricata e exagerada, mas como eu falei, muitos casos que a gente vê aí no repórter, vê aí briga, começa pequeno e termina de um jeito totalmente trágico. Uma das histórias, por exemplo, é uma briga de trânsito, né? Quem nunca, teve seu desentendimento no trânsito. Aqui é um cara meio barbudo e o outro também. Em falar nisso, essa cena tem uma cena em particular que eu fiquei curioso em saber, será que é efeito especial ou será que o cara realmente se dedicou e se esforçou literalmente para fazer essa cena? Quando eu falo literalmente é porque o cara cerca o outro no meio dessa briga de trânsito e ali o cara defeca. O cara defeca no capô do outro, chamando ele de marica, de tudo que era mal. O cara não saía pra brigar. Só que, pô, tu olha assim, tu vê realmente o Totô saindo, aquilo ali, efeito especial, sei lá, ou o cara realmente estava tão dedicado a cena, porque eu fico imaginando assim, como é que deve ter sido. Vai lá, tá com vontade no banheiro, faz aí mesmo, pô. Mostra pra ele que ele é ruim de briga, tal. Imaginando, tu vê realmente a bolinha descendo. E termina lógico, termina de uma forma trágica. Isso não é daquele da escola, mas o filme tem mais de 10 anos. Só que a surpresa do filme é realmente você ver
consequências, como é que as coisas começam de uma forma pequena e terminam de uma forma arrebatadoramente, né, sangrenta, para se ter uma ideia. Mas a primeira história eu não sei se vai estragar, porque a surpresa foi a que me deu essa reação de ficar com a boca seca, realmente, assim. Eu fiquei assim surpreso, cara. Como é que, como é que uma coisa foi assim, é uma história simples, mas muito bem feita. O cara simplesmente era comissário de bordo e conseguiu botar todo mundo que supostamente ferrou ele em vida, supostamente não, né? Ele tem uma namorada, a namorada traiu ele com um amigo, a namorada tem uma garota que negou pra ele, negou as investidas dele, né? Ele era um frustrado na vida. Mas tudo isso não só por culpa dele, lógico, né? Que ele, não vou dizer que ele é um cara inocente, mas não só por culpa dele, mas por culpa de várias pessoas que não tiveram a menor dó dele. Um deles que puxa talvez o diálogo é o professor de música dele. Professor não, é crítico de música. Ele parece que ele tentou carreira nessa área e o cara viu que ele era tão ruim que ele merecia uma crítica para tirar ele do mercado, né? Esse cara ia fazer horrores na indústria musical, né? Que é tanta gente ruim que, que toca com playback, né? Mas dinheiro é outra coisa. Dinheiro é outra coisa. Mas enfim, o cara consegue botar todo mundo que ferrou a vida dele de alguma maneira no avião, né? E aí vocês imaginam o que ele vai fazer no avião, não é? É só imaginar o que aconteceu no 11 de setembro, né? E juntar os pais dele junto com isso. Que ele também culpa os pais dele sobre o que acontece na vida dele. Também temos aqui uma história sangrenta envolvendo um casamento. Se eu não me engano, é a última história. Uma história sangrenta envolvendo um casamento. Um chefão, parece que um chefão da máfia que para num restaurante, numa pessoa que ele já prejudicou a família e tudo mais. De tudo aqui acontece, mas o belo desse filme, eu acredito que seja como é que as coisas começam calmas e terminam de uma maneira totalmente devastadora. Talvez se eu for comparar esse filme com alguma coisa, eu comparo com uma foto que mostra um pai e uma menina feliz e esse aí eu vi num lugar chamado Foto com Histórias Perturbadoras. Parece que tem uma foto com uma menina e um pai felizes com um carro vermelho do lado. E na outra foto mostrou o que aconteceu minutos depois. Aquele carro era um carro bomba, né? E de uma potência devastadora. Devia estar carregadíssimo aquele carro. E tudo ali em volta dali virou cinzas, virou escombro, né? Foi todo mundo que estava naquela foto ali, a maioria num raio de alguns metros ali, né? Foi de arrasta. Um momento feliz que acaba virando uma tragédia assim, não anunciada. Nossa, se eu for comparar esse filme com uma coisa, é essa foto. O filme começa, primeiramente, que é um filme argentino, né? Um filme argentino. Eu vi alguns filmes argentinos. E os filmes argentinos sempre falam que sempre tem que ter o Ricardo Darín. O Ricardo Darín tá em todas. E não faltou nesse, né? Mas eu parando para pensar, eu nunca vi um filme argentino que não tivesse o Ricardo Darín. Se eu ver, é porque eu não percebi, né? Aliás, a maioria dos filmes que eu assisti argentino, ele tava na capa. O Segredo dos Seus Olhos
e alguns outros assim. Mas então, esse é um filme que eu não tenho medo de chamar de sensacional, que você não vai se arrepender de assistir. Talvez com meus spoilers, né? Que é umas coisas é impossível de não se falar, spoiler. Mas é um filme incrível, né? É um filme divertido, é um filmaço. E é um filmaço. E ele passa longe de filmes americanos porque é argentino, né? Mas é um filme devastador. Você não vai se arrepender de ver. Eu, pelo menos, gostei bastante, sem exagero. O filme é 10 de 10. Ele é tudo perfeito. Então, curtam, compartilhem, né? Deem uma força aí, como sempre, para o Mano. E assistam Relatos Selvagens. É muito bom.